Convido os irmãos para ver a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 48, versículo 6. Como costumamos dizer, estamos mais uma vez aqui como exército no culto de oração, porque essa é a missão que Deus colocou nós. Estamos aqui nessa noite para interceder e já glorificamos a Deus, porque já temos ouvido a resposta dele das orações que a gente tem feito aqui, né, irmãos? Eu mesmo, se for me contar, os testemunhos é muito. Deus tem sido maravilhoso conosco nesse culto de oração. Jeremias 48, versículo 6. Todos acharam? Amém. Fugi, salvai a vossa vida, seja como a tamagueira no deserto. Até aqui, irmãos. Poder sentar. Irmãos, eu comecei a estudar sobre a tamagueira, comecei a ler sobre o profeta Jeremias. Era o momento que Israel tinha sido aprisionado pelo Moabe, né? Era o momento que Israel passava por um momento de grande aflição. Aí o profeta Jeremias fala: fugir. A princípio, quando a gente fala em fugir, quando você sai do lugar, você sai para outro, para um lugar que você pensava, eu vou para um lugar melhor. Por exemplo, isso aqui, se por acaso a gente mora numa região que tem muito crime, a gente quer ir para um lugar tranquilo, né? Onde você não vai ter problema. Mas quando eu leio aqui, começo a ler no versículo da frente, nas próximas aqui, ó, fugir, salvai a vossa vida, seja como a tamagueira no deserto. Aqui ele estava convidando para ir para um deserto. Aí eu comecei a ver, tamagueira era uma planta. Aí eu comecei a observar essa planta. Eu falei, gente, mas tamagueira no deserto. Primeiro ele pede para fugir. Eu fico pensando, quando a gente vai fugir, eu sempre vou naquele versículo lá, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Então eu vou descansar na sombra do Senhor, né? Ou senão, eu vou ali no 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aqui ele nos convida para ir para o deserto. Irmão, muitas vezes a gente fugir não quer dizer desistir. Muitas vezes fugir não quer dizer que você está com medo daquela situação. Quando ele convidou nós para fugir, é porque é no deserto que a gente aprende. Aí eu comecei a estudar sobre a tamagueira e me surpreendeu bastante sobre essa árvore. Uma árvore pequena que dá no deserto. Irmãos, muitas vezes em nossa vida, o que precisa da gente fazer é simplesmente abaixar e ser pequeno. E muitas vezes a gente só aprende isso no deserto. Muitas vezes a gente ser pequeno, o que está querendo dizer aqui é nós ser humilde. Quantas vezes a gente olha e fala assim, será que eu preciso de tal ajuda? Irmãos, no deserto a gente vê que a gente é tão pequeno. A gente é tão pequeno. Quando a gente chega no deserto e vê o tamanho que a gente está, a gente fala assim, eu acho que desse tamanho, quando Deus colocar a mão vai sobrar espaço, muito espaço. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Muitas vezes Deus leva a gente para o deserto só para mostrar o tanto que nós somos pequenos e o tanto que o nome dele pode ser engrandecido no deserto. E a segunda coisa que a tamagueira tem, diz que uma vez abriram uma tamagueira, diz que ela tinha tipo um bloco, revestimento, né? Aí eu fico pensando, não foi por acaso que o profeta Jeremias fala que a gente tem que ser que nem a tamagueira no deserto? Eu fico pensando na vida de um crente quando ele não é revertido, quando ele não tem esse revestimento. E o que é esse revestimento na vida da gente? É oração, jejum, estar na casa de Deus num culto desse. Muitas vezes estar no culto do domingo é muito fácil. Você vem, louva, vai embora. O tempo passa rápido, às vezes o louvor é até mais fácil de aturar.
mas quando você precisa de revestir com o poder de Deus. E é isso que Deus quer das nossas vidas, irmãos, que nós sejamos todo dia revestidos do poder de Deus, revestidos da graça de Deus. Na Bíblia tem relato de pessoas que eram revestidas, como Davi, como foi Moisés, como foi Sansão, e como foi a situação de Sansão, quando ele já não estava mais revestido do poder de Deus. O que é da nossa vida sem o revestimento do Senhor? O que é da nossa vida se a gente não tivesse esse Jesus, esse Deus como nosso escudo? O que nós suporta? Aqui em terceiro, a tarmagueira no deserto, aparentemente ela é solitária. Por que solitária? No deserto não tem nada que sobrevive ali. A tarmagueira sobrevive no deserto. Irmãos, muitas vezes a gente passando pelas lutas da vida, pelos desertos que muitas vezes Deus permite nós passar, a primeira coisa que a gente pensa: eu estou sozinho. E muitos olham para nós e falam assim: gente, ele é pequeno, será que ele está revestido? Ainda olha para nós e fala: ele está sozinho. Nós somos olhados como pessoas solitárias. Só que é nessa hora, irmãos, que Deus está do nosso lado nos capacitando. É nessa hora que Deus está nos revestindo. É nessa hora, porque nesse momento eu senti pequeno, nesse momento eu fui revestido, e nesse momento Deus está do meu lado. Quando eu li essa passagem, Deus começou a falar profundamente comigo. Quantas vezes, irmãos, nas lutas do meu dia a dia, eu achava que estava sozinho. Eu dava uma olhada e falava: meu Deus, aonde você está? Só que naquele momento, irmãos, era o momento que eu via que passar sozinho não passava. Tinha alguém do meu lado, e era Ele que estava do meu lado, me enchendo do seu poder. Eu lembro muito bem, um dia que eu cheguei aqui na igreja, aquele dia eu não tinha condição nem de conversar. Deus falou assim: me louva, me louva. Irmãos, eu nunca cantei com a voz embargada daquele jeito, mas eu falei: vou te louvar, Deus, porque o Senhor não tem me desamparado. O Senhor tem estado do meu lado. O Senhor tem me dado força, e eu tenho visto o Senhor agir na minha vida. E em nome de Jesus estarei te louvando, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha existência. Irmãos, quando Deus está do nosso lado, todo mundo pode pensar que nós está sozinho, mas nós não está sozinho. Não existe companhia melhor do que Deus estar com nós no deserto. Quantas vezes a gente pensa assim: meu Deus, e agora? Ele fala: calma, meu filho, eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado para te capacitar. Eu estou aqui do seu lado para te dar força. Eu estou do seu lado porque eu te escolhi como meu filho. Você é meu filho querido. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite. E muitas vezes a gente, no culto de oração desse, a gente começa a olhar que era um culto que era para estar com bastante pessoas. Quantas pessoas, quando ele entra no deserto, ele se vê tão pequeno, aí falta o revestimento da graça, do poder de Deus, aí ele sente só. Se nessa hora você não tiver o revestimento do Senhor, nesse momento você fala assim: eu acho que eu estou sozinho mesmo. Acaba ele não vindo adorar a Deus, não acaba estando aqui. Muitas vezes vai contar o problema dele para qualquer pessoa, mas esquece de contar o problema para Deus. Esquece de estar de joelho na presença de Deus. E o que Deus quer de nós? Que nós estejamos simplesmente deixando tudo aqui no altar. E estamos aqui nessa noite, irmãos. Eu tenho certeza que esse dia não foi fácil para ninguém, mas eu tenho certeza, esse dia todo que nós passou hoje, nós não passamos sozinhos. Ele estava do nosso lado. Se nós conseguimos chegar até aqui, foi porque Ele estava do nosso lado dando força. Porque eu já estava pensando, falei: gente, como é bom ter Deus do meu lado, como é bom ter o Senhor do meu lado, como é bom saber que Ele não me desampara dia, hora nenhuma. Aí eu comecei a olhar esse verso, eu comecei a olhar essa passagem, que a tarmagueira, ela tem a raiz aprofundada. Irmãos, a tarmagueira, como ela é uma árvore pequena, mas ela chega a uma altura aproximadamente de 6 a 10 metros. Só que a raiz dela chega a 80 metros de fundura. E é o que faz com que ela sobreviva no deserto. Aí eu me perguntei: como que ela sobrevive no deserto,
sendo que a maioria da parte do deserto, a parte mais perto é mar. Irmãos, você sabe por que ela tem a raiz tão profunda? Para ela não tem a distância da água, ela vai até 80 metros. Ela consegue puxar essa água, o sal que tem na água sai pelas folhas. Então, e depois com o tempo essa folha cai na terra, nenhuma árvore consegue sobreviver perto dela por causa daquela folha salgada que caiu ali. Irmãos, muitas vezes nós temos incomodado o inimigo. Muitas vezes a gente olha para o lado, a gente olha aqui aparentemente sozinho. Por quê? Porque Deus tirou tudo que tinha tirado do nosso lado. Aquela força da sua água, aquela raiz que foi tão profunda. Mas como que minha raiz foi tão profunda? Foi na oração, foi naqueles cultos de quarta-feira que a gente estava ali buscando, fazendo o nosso depósito com Deus. Aí chega esse momento que a sua raiz vai aonde ninguém chega. Irmãos, quantos queriam chegar onde você chegou? Quantos queriam estar aqui hoje? Não tem força, porque a sua raiz não chegou nesse lugar. A raiz não chegou na água. E com o tempo, aquele sal vai saindo, vai caindo, e não tem planta nenhuma. E o mais interessante, aqueles lugares que tem água, que tem água rasa, a tarmagueira consegue puxar toda a água para ela. Eu achei muito interessante isso, irmãos, porque quando o crente está por perto, tudo que é bom vem para ele, por mais que ele não perceba, está com ele, Deus está abençoando ele. Quando a gente se sente pequeno, a gente é revestido do poder de Deus. Muitas vezes vem aparente solidão, mas nós não estamos sozinhos, porque nossa raiz está firmada lá embaixo. Não tem nada que possa derrubar uma árvore que está com a raiz firmada na água. E a água para o crente é estar aqui nesse culto de oração, aonde tudo começa, irmãos. A quinta coisa que a tarmagueira tem, ela consegue dar fruto no deserto. Irmãos, eu achei muito interessante isso, irmão, muito interessante. A tarmagueira, mesmo estando, diz que tem um inseto que é cochonilhos, ele consegue ferir a tarmagueira, e quando ele fere a tarmagueira, dá uma resina, e essa resina, alguns historiadores falam que é o maná. Ali sai tipo uma água doce, um mel. Você pode sentar debaixo dela, como ela é uma árvore baixa, você pode sentar e comer daquele maná. Para aquelas pessoas que estão vivendo no deserto, eles conseguem sobreviver tomando esse maná. Irmãos, o crente, mesmo passando por deserto, mesmo estando machucado, irmãos, mesmo ele ter sido apredejado, tudo acontecido na vida do crente, ele ainda consegue dar fruto. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós passamos por todo esse projeto, muitas vezes Deus leva nós para o deserto, nos reveste, coloca nós na solidão, Deus coloca isso tudo em nossa vida para quê? Para quando nós chegar no deserto, chegar alguém que está faminto, precisando de alimento, e chegar perto de nós e ter o que comer. Irmãos, a necessidade de nós estar na presença de Deus, não importa a situação, é tão grande. Muitas vezes você fala, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Aí você vai, lá na frente você vai ver, tudo aquilo que você passou vai ser experiência para alguém que vai precisar, você vai estar alimentando alguém. Irmãos, é que nem o pastor um dia estava falando, quando a gente passa pelo deserto, e a gente passa de cabeça erguida, sabendo que foi Deus que colocou nós lá, a gente é usado da maneira muito diferente. É porque nessas feridas, nessa caminhada, você aprende que por mais que você tenha passado por dificuldade, você tem o que dar. A tarmagueira, ela só passa por esse processo, porque lá na frente ela vai ter que saciar a fome de alguém. Ela vai dar maná, ela vai dar água doce. Imagina você no deserto, num lugar onde não tem nada. Aí você encontra uma tarmagueira, uma árvore, você chega nela, você tem favo de mel para comer. É isso que Deus coloca em nossa vida. E que nessa noite, irmãos, nós não podemos desistir por causa de luta ou por causa do deserto, porque eu vejo que o deserto é simplesmente a necessidade para o crente, porque se não for o deserto em nossas vidas, eu tenho certeza, irmãos, muitas vezes nós não estaríamos aqui,
Eu estava vendo um testemunho de uma senhora. O marido dela estava doente, os filhos problemáticos, desempregado. A vizinha não era crente. Aí ela começa a cantar ali, lavando a roupa dela. Aquilo incomoda a vizinha. Aquilo incomoda a vizinha, porque a vizinha sabia da situação que ela estava passando. A vizinha chega nela e começa a falar: eu sei o que você está passando, por tantas coisas que você tem passado, e você ainda canta, você está alegre. Ela falou assim: eu estou alegre, porque quem me colocou nesse deserto está aqui comigo. Quem me colocou nesse deserto é o que tem me sustentado. Irmãos, relata que aquela vizinha, vendo aquela situação, ela aceita Jesus. Irmão, muitas vezes a situação que nós passa é simplesmente para abençoar, às vezes, outra vida. Muitas vezes nós perguntamos: por que eu estou passando por isso? Mas Deus está chamando nessa noite nós para ser tarmagueira no deserto, e que nós possamos passar por todo esse projeto e nós ver que nós somos realmente pequenos, que nós somos realmente, aparentemente para o mundo solitário, mas nós temos nossas raízes aprofundadas na água. Não importa onde essa água estiver, nossa raiz tem que estar lá, para nós revestir do poder de Deus, e para que nossa vida possa estar cada vez mais confiando naquele Deus que é poderoso, aquele Deus que tem nos sustentado. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos ser uma tarmagueira na presença de Deus, e que nosso Deus possa usar nós, tanto aqui ou tanto em outro lugar. Muitas vezes tem alguém, você nem imagina, que precisa de uma palavra amiga, precisa de muitas vezes nem de uma palavra, precisa olhar para você e pensar assim: como que essa pessoa é feliz? Irmãos, muitas vezes as pessoas olham para nós, olha a maneira da gente agir, não imagina o que a gente tem passado. Muitas vezes olha para a nossa vida e pensa assim: como que a vida dessa pessoa é boa, como que essa pessoa não tem problema. Já me perguntaram isso: nossa, você é uma pessoa você tem uma vida maravilhosa, né? Você está sempre rindo, feliz, cantando. Eu falei assim: é cantando que a gente vence as lutas. Aí me perguntaram se eu tinha algum problema. Naquele momento eu falei assim: problema não, porque todo problema é aquele que não tem solução. Eu tenho um Deus que está agindo uma causa. Eu fui contar minha causa, porque eu estou com meu pai internado. Ele está respirando por aparelho, com pneumonia, o rins não funciona. E você ainda está cantando? Filho, Ele é meu Deus, eu tenho que adorar Ele a todo momento. É Ele que tem me sustentado. Se eu estou aqui é porque Ele tem me sustentado. E nessa semana, segunda-feira, eu falei com minha mãe. Ela pegou e me falou assim: realmente o nosso Deus faz milagre. O médico estava me falando que seu pai passou por 2 pneumonias. O rins dele praticamente já não funciona mais, não funcionava. Só que ele está no caso de dar alta no final de semana, porque já faz uma semana que não faz hemodiálise. O rins voltou a funcionar, porque não é uma coisa que com diabético volta a funcionar. O dele está voltando a funcionar, o corpo está reagindo. O médico que fez a cirurgia na perna já deu alta para ele. O seu pai está praticamente com alta. Eu falei: você sabe por quê, mãe? Porque Deus tem ouvido nossa oração da quarta-feira, porque Deus tem nos ouvido. É como diz aquele hino que o Tiago cantou: se Ele fazer, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus. E esse Deus, irmãos, é o que tem nos sustentado nesse deserto. E que nessa noite nós possamos ser uma tarmagueira no deserto, porque quando o profeta Isaías falou isso, quando Deus mostra isso para ele, não mostrou isso à toa, irmãos. A gente precisa de ser uma tarmagueira no deserto, que por mais que nós esteja machucado, é Ele que tem nos sustentado aqui nessa noite. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.